Agora já está a gravar. Pronto, então eu vou começar de novo. Vou rebobinar. O que eu estava a dizer é que estas formações são gratuitas e têm o intuito de sensibilizar as pessoas também para o acompanhamento da formação online, que está um bocadinho na moda. De qualquer forma, aquilo que eu hoje vou trazer é uma receita de bolo muito simples, uma coisa muito simples, para vocês fazerem uma réplica em casa e poderem enviar a fotografia. E eu fiquei surpreso com as fotografias que me enviaram da formação anterior. Aquelas sugestões que eu dei, algumas pessoas enviaram fotografia, foi muito interessante ver o feedback, ou seja, o retorno daquilo que eu expliquei, como aproveitamento daquilo que vocês tinham na despensa. Hoje, vamos falar porque é que os bolos abatem. Por vezes os bolos abatem porque a estrutura do bolo não está convenientemente bem feita. Imaginem, nós na parte líquida de um bolo temos os ovos, temos o açúcar e poderíamos ter a gordura. Não estranhem que o açúcar seja líquido. Sim, é líquido. Porquê? Porque o açúcar, a partir do momento em que vai fundir, que vai dissolver, porque ele é solúvel, ele vai tornar-se líquido. E esse líquido faz parte da estrutura de um bolo da parte líquida, não da parte sólida. A parte sólida nós temos apenas a farinha, só. Farinha ou a mistura da farinha com fruto seco. Quando nós temos então um bolo em que eu vou comprar ingredientes para o meu bolo e vejo os ovos, em que os ovos estão numa promoção fantástica que vale a pena trazer os ovos, provavelmente eu trago um L ou um XL ao preço de um M, valerá a pena. Ou uso apenas os ovos de capoeira que tenho, que não são calibrados, porque ninguém vai calibrar aqueles ovos, por isso são ovos. Chamam-se ovos e são ovos bons. Quando eu faço um bolo, devo pensar que a quantidade de ovo necessária para a receita terá de ser proporcional à quantidade de farinha. Então o que é que eu tenho que pensar? Que a quantidade de farinha deve ser usada nas proporções certas para que o bolo possa crescer e manter uma estrutura nivelada da forma. Quando eu uso, por exemplo, muito ovo, ou penso que estou a usar os ovos recomendados, imaginem 3 ovos recomendados, mas são 3 ovos muito grandes, o bolo tem tendência a ficar com mais umidade, mas eu estou a usar 3 ovos, simplesmente 3 ovos, e o bolo começa a crescer muito no centro, começa a crescer, depois começa o vulcão, liberta aquela lava toda, que arrasta pela forma abaixo, tipo um queque, não é? Isso acontece nos queques, mas os queques estão preparados para cozinhar uma temperatura mais elevada, mas depois mantém-se a estrutura levantada no centro, isso é a forma de um queque. Mas quando nós temos um bolo e essa lava solta, depois a lava sai e afunda. É exatamente como num vulcão. Temos uma montanha, erupção, liberta a lava toda e depois vai-se formar uma cratera. Essa cratera aumenta à medida que a lava se vai soltando desse monte, digamos assim, dessa montanha. Então, o que acontece nos bolos, quando nós temos a possibilidade de fazer uma gestão de quantidade, umidade, quantidade, peso, farinha, seco, nós vamos conseguir ter sempre um bolo nivelado. Vamos pensar primeiro num pão de ló. Como é que o pão de ló cresce? Eu tenho ovos, açúcar, farinha, nada mais. Se eu quero ter um pão de ló mais rico, eu começo a substituir as claras por gemas. Então, normalmente, num pão de ló rico, um pão de ló popular, mas que seja um pouco mais rico do que um simples bolo, eu vou ter muitas gemas, vou ter alguns ovos inteiros, vou ter bastante açúcar para ficar docinho e vou ter a quantidade de farinha suficiente para fazer a liga ou a composição dessa receita para que não babe. Então eu tenho que pensar que quantidade de farinha que eu tenho que usar para que aqueles ovos sejam o suficiente. Então eu tenho que medir simplesmente ou pesar a quantidade de ovos. Cada gema terá aproximadamente 20 gramas, falando de um ovo médio, um ovo de 53 gramas, são os ovos que vocês veem na imagem da câmara 2, são aqueles ovos. Se eu tiver a possibilidade de usar ovos maiores, ovos de capoeira, terei que pesar. Então, ao pesar esses ingredientes, gema 20 gramas, ovo 50, eu tenho o equilíbrio natural de uma receita, seja ela qual for. Normalmente, quando nós vamos à internet buscar uma receita, nós damos conta que temos, por exemplo, uma receita que diz 6 ovos grandes e nós ficamos sem saber qual é a quantidade de ovos grandes que nós vamos ter. Porque nós não sabemos quanto é que pesa um ovo grande, pode ser um L, pode ser um XL. Como um ovo pequeno pode ser um M, como pode ser um S. Nós temos é que pensar que a quantidade normal numa receita, e qualquer livro não explica isto, mas qualquer livro diz ovos, os ovos são sempre os ovos normais, ovos classe M. São os chamados os ovos de registro médio. Então nós temos sempre, num livro que vocês comprem, que seja português, num livro que seja tradução portuguesa, poderá já não ter a mesma proporção de quantidade de ovo, mas o autor normalmente dá uma dica
se deve ser usado o ovo M ou se deve ser usado L ou se deve ser usado o ovo por peso. Eu indico sempre que o ovo deve ser por peso. A maior parte dos livros portugueses, os ovos são por peso. Se for uma receita da avózinha, da tia-avó, que faz uns bolos muito bons, ela vai dizer ovos. Querido, são os ovos da capoeira, sei lá que ovos são. Mas vocês têm que pensar é que aqueles ovos e aquela receita está preparada para a quantidade de ovo que habitualmente aquela avó já põe. Se são grandes, vão continuar a ser grandes. Se são pequenos, vão continuar a ser pequenos. Nós não sabemos. Então o que é que nós temos de fazer para descortinar essa receita, digamos assim, dos ovos da avó? Nós só temos que pensar que os ovos da avó são de capoeira. Então nós vamos acompanhar a receita. Não dá, a avó já faleceu, muita pena. Nós vamos então tentar fazer a receita da avó. Como? Percebendo se a receita vai crescer, no topo vai rachar ou no topo vai crescer um monte. Ora, essas são as duas indicações que vocês têm num bolo. Se racha é porque tem farinha a mais ou ovo a menos. Se cresce em monte e o bolo vai ficar mais levantado no topo, mesmo que não vomite, mesmo que não liberte lava, vocês vão ter a noção que o ovo foi a mais ou a farinha a menos. Basta mexer na farinha ou basta mexer no ovo para vocês corrigirem a receita da avó. Imaginem que a avó diz assim, 6 ovos, açúcar, foi uma xícara ou uma chávena que se usa mais em português. Ora, nós temos medidas xícaras ou chávenas ou cups noutros países. Os brasileiros, por exemplo, eles falam muito em xícaras. Os americanos já usam os cups. É a mesma coisa. Então nós temos que pensar que a quantidade de líquido ou farinha que nós vamos pôr é pelas medidas chávena. Eu tenho aqui um conjunto de medidas chávena. Poderá ser o ideal para vocês fazerem as vossas medidas. Uma chávena ou um cup terá aproximadamente 250 ml. Mas isto não faz qualquer medição peso. Poderemos é ter uma referência peso. Significa que uma chávena cheia destas de açúcar, cheia até cima a fazer pirâmide, tem aproximadamente 240 gramas. Mas se for uma chávena de farinha cheia, ou seja, terminar em pirâmide, nós vamos ter 140 gramas de farinha. No máximo 170. Mas alguém pode medir e dizer assim, não, afinal tem 175 ou 180. Por isso, não há uma medida de precisão, é uma medida de aproximação. Volume, se calhar é correto. Óleo, leite, volume, é tudo correto. Mas se for sólido, já não tem a mesma clareza na medida. Por isso, nós temos que adaptar sempre as medidas proporcionais ao peso. Se eu acho que a minha medida de farinha cheia, passando as costas da faca ou a espátula, é 130 gramas ou 120 gramas, pois, a partir daí, os meus bolos vão levar uma medida, que é esta, uma chávena de farinha, ou uma chávena de açúcar, ou 2 chávenas de açúcar. Quem pegar na vossa receita, dificilmente consegue executar a receita, porque não tem a noção de qual é a medida que vocês estão a pôr, a não ser que os vejam fazer, e vocês têm que ser muito perspicazes para conseguir ver que a chávena está medida rasa. Está bem? Por isso, há que pensar bem quando vocês fazem receitas, quer da avózinha, quer da tia-avó, ou da madrinha, ou até da mãe, porque isso já acontece muitas vezes, querem fazer receitas da mãe, nós não conseguimos ter uma medida precisa, logo nós não conseguimos fazer a réplica exata daquela receita que a mãe e a avó fazia. Os sabores, nós já sabemos que são diferentes, mas açúcar continua a ser açúcar. Farinha é quase sempre a mesma farinha. Óleo ou manteiga acaba por ser sempre quase tudo igual. Mas quando nós pensamos em que a quantidade de farinha por chávenas ou a quantidade de ovos é exagerada, ou nós achamos que o bolo não correu bem, poderá ser aí o segredo da avózinha, está bem? É nós termos a noção que a quantidade de ovo terá de ser sempre aquela que nós supomos ser a certa, que é 50 gramas por unidade. A partir daí, fazer a adaptação, mais farinha, ou menos farinha, ou mais ovo, ou menos ovo, está bem? Por isso, o bolo cresce no centro, quando ele começa a cozinhar, porque o fermento vai empurrar todo aquele ar para o topo, começa a verter, porque não há farinha suficiente para conseguir aguentar aquela umidade. Então já percebemos que o bolo, quando cresce demasiadamente no centro e começa a vomitar, significa que temos farinha a menos ou ovo a mais. É mais fácil colocarmos erradamente o ovo, porque são unidades de ovos que estão pedidas na receita,
do que errarmos na quantidade de farinha. A quantidade de farinha normalmente diz X gramas de farinha. Ora, se a balança pesa, nós vamos fazer a pesagem exatamente igual àquela que está pedida na receita. Mas se a balança, se não temos balança ou se não temos a possibilidade de medir a farinha porque diz uma xícara ou um cup, nós vamos acabar por errar outra vez na receita do bolo. Por isso, para tornar a receita mais simples, basta que vocês façam a conversão de chávenas em peso e façam a conversão de unidades, ovo, em peso. E dessa forma vocês conseguem ter uma fórmula de bolo, igual àquela que eu vos vou dar, para que possa correr sempre bem o vosso bolo. Hoje o meu bolo cresceu mais no centro, não sei o que é que se passou, a culpa deve ser o forno, a culpa deve ser da batedeira, a culpa nunca é nossa, mas a culpa pode estar na receita. Hoje o chefe deu uma receita fantástica, toda a gente conseguiu fazer. Mas alguém começa a converter aquilo na quantidade de ovos que lhes apetece e diz assim, a receita do chefe não vale nada, vomitou tudo, o bolo cresceu no meio, depois vomitou tudo. Eu fiz exatamente como disse. Eu disse, não faz. Se faz exatamente como eu disse, de certeza que tem que correr bem. Não, mas não fiz. Não faz, porque a quantidade de ovo não é mesmo. Usou os ovos capoeira ou usou os ovos de promoção, está bem? Basta que haja o ovo a mais ou ovo a menos para que a estrutura do bolo seja completamente diferente daquela que inicialmente nós conseguimos fazer. Há muitos anos que dou formação aqui na escola e vocês sabem que os alunos levam as receitas para casa, fazem-nas em casa e muitas vezes confrontam-me a dizer, eu fiz em casa e não correu bem. Então, mas porquê? Eu fiz exatamente como fiz na escola. Não pode ser. Fiz exatamente, então diga lá o que é que fez. Eu comecei por pôr o fermento e depois pus os ovos. Basta isto, estão a ver? O fermento ativa com umidade. Logo, eu não posso pôr o fermento antes de ter as farinhas todas lá dentro. Primeiro partes sólidas e depois as partes que vão desenvolver a estrutura do bolo, que é o fermento que vai ativar o bicarbonato e vai fazer crescer o bolo, está bem? Por isso, vamos ter uma ordem na receita. Essa ordem já está na imagem da câmara 2, que é para depois eu fazer o bolo, para vocês verem que realmente não é difícil vocês conseguirem fazer o bolo. Não é difícil vocês conseguirem fazer N bolos diferentes com sabores diferentes, vocês vão também perceber isso. E, entretanto, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma receita que vos tenha corrido menos bem, aproveitem agora para que eu esclareço, está bem? Patrícia foi minha aluna há muitos anos atrás, pelo menos há 9 anos, não foi? Exatamente. Já sei que tem feito os bolos. A Patrícia acho que estava bebel, tinha o Vicente pequenininho, não foi? Estava de licença de maternidade, o Vicente que acabou de nascer. E então, desde então, tem feito bem os bolos? Tem corrido bem? Sim, tem corrido tudo bem. Pronto, a Patrícia faz com os ovos classe M, certo? Exatamente. Mas também sigo aquelas receitas religiosamente e, de facto, quando faço bolos na internet, já não me saem bem. Pronto, é aí que eu estou a dizer. Não quer dizer que as receitas da internet sejam más. As receitas, exatamente. Exatamente, não quer dizer que as receitas sejam más. Há receitas muito boas na internet. Não é que estou a interpretar mal, exatamente. Exatamente, só que as pessoas não fazem a ligação quantidade-unidade. Por isso aí nós temos que pensar naquilo que eu disse há pouquinho para conseguirmos ter então depois a conversão correta. E há alguma receita que tenha feito que tenha corrido menos bem ou que queira esclarecer que eu ajudo? Sim, recentemente não me recordo, mas lembro-me sobretudo de bolos, mas não era bem estes problemas, eles ficavam, pouco crescidos e muito maçudos. Quando um bolo fica maçudo e levou fermento, e vocês garantem que levou fermento, pode o fermento ter desativado. O fermento normalmente é metido numa latinha, eles vêm em latas ou vêm em embalagens de 20 gramas, em saquetas, o que ajuda ao desenvolvimento mais forte do fermento no bolo. Por isso, o que faz crescer este bolo que eu vou fazer hoje é o fermento. Não é o ar que nós vamos ter do bolo que bate os ovos com açúcar para obter ar. Isso já acaba por ser o pão de ló ou a genoise que nós vamos poder fazer numa outra altura qualquer, mas hoje o que eu vou fazer é com fermento. Logo, eu tenho que ter o fermento em condições. E o que é um fermento em condições? Muitas vezes as pessoas utilizam farinha com fermento em vez de fermento e farinha. Basta que vocês abram a farinha hoje pela primeira vez, porque fazem um bolo, e dizem assim, ok, o meu bolo hoje ficou bom, mas para a semana não fazem bolo, mas daqui a 2 semanas fazem o mesmo bolo, com a mesma farinha, e o bolo já não cresce tanto. Porquê? No local da cozinha é o local mais indicado para que aqueles químicos do fermento se desenvolvam com a umidade e o calor. Logo, a embalagem não está lacrada, apesar de não entrar água, entra umidade e o fermento ativa e logo o bolo já não cresce da mesma forma. Por isso eu recomendo que vocês usem sempre farinha e depois usem o fermento para dar força ao bolo. Isso é importante que vocês sintam que o fermento
está numa latinha que vocês compraram de apenas 70 gramas, ou uma latinha até de 50 gramas, para vocês usarem assim que acabar, abrir outra. Se derem conta, essas latas vêm lacradas com alumínio, ou são mesmo em alumínio, em lata, não é? É precisamente para que o fermento não receba umidade. Se eu meto uma colher molhada nesse fermento, hoje o bolo vai crescer, mas os próximos já não crescem. E quando os bolos ficam maçudos, poderá haver esse déficit de fermento não utilizado durante muito tempo, que perde garantidamente a força e não faz desenvolver o ar que nós precisamos para o bolo levantar. Está bem, Patrícia? Será um pouco isso, porque é que os bolos ficam maçudos. Está bem? Ok, obrigada. Diga, Joana. Posso fazer uma pergunta? Às vezes os preços das farinhas, né, diferem. Há alguma diferença em comprar uma farinha mesmo daquelas boas, da Branca de Neve, ou da marca... Já vou explicar isso. Okay. Já vou explicar isso. Em relação às farinhas, Joana, é muito fácil nós percebermos que quanto mais grossa for a farinha, ou seja, vamos falar só de duas, 55 e 65. São duas farinhas muito comuns que vocês encontram no supermercado, nenhuma delas com fermento. É o primeiro ponto. Quando vocês compram 55 é uma farinha mais fininha. Quando vocês compram uma farinha 65 é uma farinha mais grossa. Mais grossa não quer dizer que vocês apanhem pedras lá no meio, apanhem mais casca de trigo. Logo é uma farinha melhor para determinadas massas ou para pão. Então vamos pôr um ponto final nas farinhas e vamos usar sempre farinha 55. E tal, eu uso a Branca de Neve. A Branca de Neve tem fermento, faz crescer os bolos. Eu não posso pôr fermento royal ou outro, mais o fermento que traz nos bolos. Logo o bolo vai crescer exageradamente muito e pode fazer com que vomite sem ter o peso deficiente ou um déficit de peso dos ovos. Porque o bolo também pode crescer porque eu pus fermento a mais. Imaginem que eu estou a usar o fermento, em vez de 10 gramas como eu vou pôr hoje, vou pôr 20. Para a quantidade de ovo que eu tenho, eu vou ter um bolo efervescer, ele vai crescer, vai babar e depois garantidamente também vai afundar. Por isso os bolos também podem afundar, também já ali ia chegar a essa teoria, por excedente de fermento. Então nós temos que ter a noção que a quantidade de fermento num bolo que cresce porque eu vou pôr fermento, não porque eu bato os ovos com açúcar, cresce porque vai ter o fermento, tem que estar na quantidade exata. Eu acho que vocês devem entender que a pastelaria é muito química, ok? Mas também é muito matemática. Nós temos que pensar que também temos de ter muita matemática na pastelaria, temos de ser mais organizados e mais precisos e metódicos na pastelaria do que propriamente na cozinha. Aí não pus sal nas batatas, mete agora sal nas batatas, fica sempre, não pus açúcar no bolo, olha, começa de novo e aproveita e faz um crumble com essa migalha. Nunca deitei nada fora, utilizei o meu e-mail para me enviar os vossos desastres. O que é que aconteceu? Uma formação para a Suíça, que a senhora vai ouvir esta gravação e vai perceber que realmente fez a geneira e ela já sabe que fez a geneira. Ela simplesmente fez um pudim francês e quando viu que o pudim ainda não estava cozido, em vez de aguentar mais tempo e acrescentar mais um pouco de água, porque o fez num tacho, simplesmente meteu no máximo e virou costas. E deu-lhe o mesmo tempo que faltava, ou seja, deu-lhe mais 10 minutos. Em 10 minutos o pudim saltou a tampa fora e entrou água dentro. Ok? O que é que aconteceu? A água, em vez de borbulhar para cozer o pudim, borbulhou, fez saltar a tampa do pudim fora e entrou água. E depois, em vez de arrefecer o pudim para desenformar, como estava desesperado, desenformou o pudim a quente. Escorreu-lhe a água que tinha lá dentro e desenformou o pudim. Ora, o pudim, como devem ter percebido, abateu. Estava feio. Mas ela disse, mas está muito bom. Então o que é que fez o pudim? Metade deitei-o fora, o outro está ali mais ou menos inteiro e vou tentar comer. Então, quando nós temos, por exemplo, um pudim que ficou mal feito, nós temos sobras de pão ou sobras de bolo, envolvemos naquele pudim e fazemos uma espécie de uma sopa seca, ou seja, uma sopa doce. No fundo, nós vamos ligar um pudim com pão, colocá-lo num prato rústico, até para lhe dar uma necessidade de sobremesa, deixamos arrefecer, cobrimos com canela em pó e temos uma sobremesa para o almoço diferente, obtendo o aproveitamento, ou tendo o aproveitamento base, o pudim. Pudim mais pão ou pudim mais bolo. Estão a ver? E rapidamente a senhora percebeu que podia ter feito outra sobremesa que não ter deitado aquela metade fora e podia ter aproveitado aquele pudim para fazer uma sobremesa diferente. O mesmo acontece quando vocês põem, eu estou-me a lembrar agora daquilo que a Patrícia disse, que não pôs, ou que os bolos ficaram um bocadinho mais maçudos. Um bolo maçudo não é bom para termos uma sobremesa para casa ou para quem quer que seja. Então simplesmente deixamos secar um bocadinho mais aquele bolo, esmagamos o bolo entre as mãos ou no saco plástico com o rolo da massa, misturamos-lhe um bocadinho de manteiga, açúcar já não precisamos porque nós já temos o açúcar do bolo, a não ser que também tenhas esquecido o açúcar, e fazemos um crumble como? Temos uma data de fruta que está a passar na fruteira,
partimos aos pedacinhos e colocamos numa assadeira, colocamos aquela miga de bolo por cima da fruta e levamos ao forno. Ora, o que é que vamos ter? Vamos ter um crumble de fruta, as migalhinhas do bolo vão ficar boas, vão ser misturadas com manteiga e a base vai assar, que é a fruta vai assar, e temos ali uma sobremesa fantástica. Isto bom era com uma bola de gelado. Bora lá, uma bola de gelado em cima e vamos comer uma sobremesa com o aproveitamento daquilo que correu menos bem, não é que tenha corrido mal, ou correu mesmo mal, e vamos aproveitar o que sobrou. Por isso, não deitem fora, comuniquem, digam alguma coisa, usem o e-mail para isso. Eu recebo muitos pedidos de pessoas que não conheço, por isso mais depressa vou responder a alunos que já tenham passado pela escola, vou mais depressa ajudar-vos, assim como ajudo os outros, por isso estejam também à vontade para isso. Ora, falando das farinhas, ou voltando outra vez ao assunto das farinhas, as farinhas são diferentes umas das outras, sim, diz a Joana. Eu tenho aqui uma farinha que vou usar, é a farinha extra fina da Nacional. Esta farinha extra fina é 55, vocês podem ver ali, tem ali um texto de 55, mas significa que ela é mais refinada que as outras farinhas, ou seja, é uma farinha mais fininha, percebem? Mais cuidada, mais branquinha. E vocês dizem assim, ok, mas essa farinha mais cuidada, mais branquinha, é uma farinha que eu vou ter alguma dificuldade em encontrar. Eu digo, não, é uma farinha se calhar que vocês vão procurar e vai estar mais cara do que as outras todas. Custa 1,20 €, 1,30 €, às vezes 1,50 €, depende das alturas. Por isso, comprem na mesma farinha, que é garantia absoluta que as vossas sobremesas, ou mesmo as vossas massas, vão ficar bem. Então aqui na escola, garanto-vos que é a farinha que dá para tudo, fazer todas as receitas que nós temos na escola. Vocês dizem, ok, mas se eu fizer um pão não fica melhor se eu puser uma farinha 65 ou uma farinha de força? Eu digo, sim, fica. Então não vou usar essa. Ótimo, então vamos usar uma farinha diferente. Vamos ter uma farinha diferente para isto, uma farinha diferente para aquilo, uma farinha diferente para o outro. Por isso, existe farinha para pão de ló, não existe farinha para fazer massa de pão. Como tal, nós podemos apostar um bocadinho nas farinhas, mas temos que pensar é que temos de gastar aquelas farinhas num prazo mínimo pelo menos de 6 meses, ou num prazo máximo para nós de 6 meses. Caso contrário, nós vamos ter uma farinha a perder força e a desenvolver coisas que não nos interessam, porque além do sabor que nós vamos ter mal no pão ou no bolo, vamos ter um insucesso de uma receita. Então vamos ter farinhas e vamos ter uma farinha só que dá para tudo, que é a extra fina da Nacional, ou ter várias farinhas. Vamos falar numa farinha também importante para bolos. O que é que nós queremos no bolo? Elasticidade ou leveza? Nós queremos leveza. Como tal, nós temos que pensar na proteína da farinha. Esta farinha extra fina da Nacional tem 10 gramas de proteína. Significa que ela é elástica. Eu se fizer uma massa, uma pasta fresca, posso fazer com esta farinha? Eu digo, pode. É o ideal. Eu digo, não. Mas posso. E vai dar uma boa massa? Vai, porque ela estica. E se eu fizer uma massa folhada com esta farinha, eu digo, é ideal. Não há melhor farinha para fazer massa folhada do que esta, portuguesa. Então, é uma massa que tem elasticidade, mas também é leve. Logo, não vai criar peso na minha massa folhada para a tornar menos leve quando ela for ao forno para crescer. Ela cresce, se desenvolvem alvéolos de ar produzidos pela evaporação da água da margarina ou manteiga. Porque a margarina de folhados ou manteiga tem água e essa água evapora quando vai ao forno e criando os alvéolos, são as várias camadas que nós temos na massa folhada. Logo, esta farinha é boa para bolos? Eu digo, sim, é que eu uso aqui na escola, é que nós usamos na escola. Então, a ideal seria qual? Eu digo 55 da espiga. A 55 da espiga é uma farinha fina e é uma farinha que tem 8,5%, às vezes 9%, outras vezes 7,5%. Acho que anda à volta dos 8%. O que é que isto quer dizer? Que tem menos 2% de proteína, o que vai dar mais leveza ao vosso bolo para entrar no forno e crescer com leveza. Estão a ver? Não tem tanta elasticidade. Então é mais um saco de farinha para a minha despensa. Então vou ter um saco de farinha 55 de espiga, o 65 para pão, uma farinha ou para outras massas, vou ter uma farinha para o pão de ló. Óbvio, são muitas farinhas. Se eu faço bolos todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana faço uma massa, faço uma pizza, faço uma bola, faço um pão de ló, gastamos-nos tantas farinhas e a gestão é vossa. Mas se eu uso a farinha que vai ser poucas as vezes que eu vou fazer bolas, poucas as vezes que eu vou fazer pizza, poucas as vezes que eu faço pão, ou poucas vezes que eu faço bolos, então uso só a extra fina da Nacional. Será suficiente e a farinha mais certa para vocês poderem estar a fazer as vossas sobremesas e os vossos pratos salgados sem complicações, está bem? A gordura que eu vou usar neste bolo que vos vou apresentar
é óleo, girassol. Porquê óleo girassol? Se eu vou dizer, vou fazer uma manteigada, vocês devem dizer assim, ok, se vai fazer uma manteigada, vais usar manteiga. E é verdade. Quando eu faço um bolo amanteigado, tenho que pensar no procedimento. E o procedimento é manteiga mais açúcar até o açúcar desfazer, a seguir junto as gemas, depois levanto as clasas em castelo, envolvo na receita anterior e por fim a farinha a envolver na pasta toda. Ou seja, eu tenho manteiga com açúcar, depois as gemas, claras em castelo e por fim a farinha, a envolver cuidadosamente na massa. Eu tenho garantidamente um bolo que por ter manteiga vai ficar mais saboroso no dia e no dia a seguir, mas garantidamente ao fim de 5, 6, 7 dias aquele bolo vai ficar seco. Porquê? Porque a água da manteiga no forno evapora. Perceberam? Ora, se eu faço com óleo, além do procedimento, como vocês vão ver, ser extremamente simples, nós conseguimos ter um bolo que ainda está no frigorífico, um bolo há 15 dias. E está a ser comido e está a ser testado pelos alunos à medida que passa uma semana. O bolo já não está com apresentação, está dentro de um saco com um zipzinho, ele tem, não absorve cheiros ou odores do frigorífico, também não há cebola, não há alho, não há peixe nem marisco no frigorífico, logo o bolo continua fresco e saboroso, só que já sabemos que o bolo esta semana, terça-feira, já vai fazer 3 semanas, mas tem bolor? Zero bolor. Não tem bolor. O bolo está fresco, o bolo ainda está mais fresco neste dia de terça-feira próxima do que há 3 semanas atrás, quando ele acaba de ser feito. Quando acaba de ser feito, simplesmente o bolo está quente. Está fresquinho? Está quentinho, está bom. Mas está bom? Está bom. Mas eu comi o bolo no dia a seguir, estava bem melhor. É aí que eu quero chegar. Estes bolos ficam sempre muito melhores no dia a seguir do que propriamente no dia em que eles são feitos. Está bem? Alguma dúvida que queiram esclarecer sobre alguma razão, alguma questão que eu estive agora aqui a colocar? Maria João? Sim, Ana, diga, Ana. E então esse bolo que é feito, por exemplo, hoje, de hoje para amanhã, ele deve ser posto onde? Deixado... Desinforma o bolo, e eu vou desinformar, os bolos são desinformados em quente, pelo menos as minhas receitas. Há muitos chefes que não desinformam bolos a quente, só depois de freezer que desinformam os bolos. Eu acho que o bolo umedece um bocadinho quando está dentro da forma, por isso, mesmo a quente, pode desinformar o bolo. Se o bolo estiver desnivelado, que às vezes acontece os bolos estarem desnivelados porque o forno também não está nivelado, isso pode acontecer, o que vocês têm de fazer é pegar na forma, calcar, de forma que o bolo, enquanto quente, vá nivelar, e conseguem perfeitamente nivelar o bolo. Mas se por outro lado vocês querem fazer o bolo ou comer o bolo só no dia a seguir, desinformam o bolo para cima de uma rede de bolos, ou para cima de um pano seco, ou papel de cozinha, deixam-no arrefecer, e depois metem de um saco que tenha aqueles zipzinhos, e metem no frigorífico. Ok. Okay. No dia a seguir estará perfeito para vocês fazerem um bolo recheado, ou para comerem mesmo um bolo simples, ou como vocês quiserem fazer o bolo, estará muito mais fresco em termos de qualidade do que no dia em que ele é feito, está bem? E por outro lado, é um bolo, como eu estava a dizer há pouco, não vai secar, porque ele tem óleo, e o óleo não tem água nenhuma. Logo, a gordura toda que entra, não esqueçam que a gordura que nós estamos a dar a este bolo é óleo mais a gordura que vem das gemas, está bem? Gemas são gordura. Sim. Sim, Patrícia. Que devíamos informar os bolos sempre num pano úmido, mas não. Vamos ver, porquê num pano úmido? Eu vou dizer, quando vocês têm um bolo em que o equilíbrio de açúcar não está bem feito, o bolo em cima não fica com uma crosta mais resistente, ele fica com mais crosta. O caso de um pão de ló, nós deixamos arrefecer o pão de ló na forma, ou metemos num saco de plástico, de forma que o pão de ló umedeça a crosta para depois ficar fofinha. Então vira uma película, não é? Uma película de pai de 2, 3 milímetros. E isso é açúcar. Por isso é que o pão de ló tem muito açúcar, que a parte do bolo só em si pode não sentir tanto açúcar, que ele forma-se na superfície. Então o bolo, quando tem essa crosta, e vocês têm necessidade de pôr num pano úmido para perder a crosta, é porque na realidade o bolo tem açúcar a mais. Basta que vocês retirem um bocadinho de açúcar à receita. Ok. Na receita que eu vou fazer hoje, vou ter 120 gramas de açúcar. Mas vocês podem fazer o bolo só com 100, o bolo cresce na mesma. Podem fazer o bolo só com 80, o bolo cresce na mesma. Começa a perder um pouco de estrutura, ou seja, começa a perder um pouco de qualidade fofo, ar, está bem? Porque lá está, precisamos dessa umidade. Diga, Maria João.
é o seguinte, eu não faço muito bolos, portanto, mas eu queria aqui fazer um resumo. Sim, Portanto, temos que ter muito cuidado com a quantidade dos ovos, sobretudo, não é? sim, É sempre melhor usar farinha sem fermento sim, e a farinha a usar é esta de 55, a 55, é isso? sim. Portanto, foi mais ou menos este resumo que eu fiz. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que é capaz de ser uma pergunta sem cabimento. Mas quando temos essas tais receitas da avó ou de um livro Sim. qualquer de receitas, sim. em que diz uma chávena disto, uma chávena daquilo, uma chávena daquilo outro, isso também é muito importante, as proporções estarem certas, não é? Oh, Maria João, foi aquilo que eu disse há pouquinho. Uma chávena, para mim, é cheia até cima. Mas muitas pessoas Certo. fazem os bolos e riscam, ou seja, passam a espátula, Ok. passam Rasa, e certo. é rasa, percebe? Mas Pois. deviam dizer chávena rasa, então não deviam dizer chávena. Mas se eu puser, imagina, eu estou a usar farinha, açúcar e chocolate, façamos de conta. Se eu usar o mesmo critério para todos, pôr tudo raso, imagina, se eu puser a farinha rasa, o açúcar cheio e o chocolate outra vez raso, isso implica. Mas se eu tiver o mesmo critério para tudo, não vai ajudar? Sim, mas lá está, tem que adaptar sempre a receita pela quantidade de ovos e farinha que tem. Não pode haver um desfazamento muito grande. Ok. Imagina, eu para fazer um bolo de 3 ovos que vou fazer a seguir, eu tenho 85 gramas de farinha. Mas se eu quiser fazer um bolo em que eu diga assim, caramba, mas eu queria fazer um bolo de nozes, então eu vou retirar, por exemplo, 20 gramas de farinha e vou acrescentar 20 gramas de nozes. E vou moer a farinha com nozes. Eu vou ter uma farinha com sabor a nozes. Está a ver? Agora, eu tenho que pensar como é que essa farinha na receita da avó vai resultar. Que ela pode dizer um bolo de nozes. Então ela pode picar as nozes, envolver na farinha, mas não retira farinha nenhuma. Certo. E muitas vezes essas nozes vão ao fundo do bolo, porque ela não fala na sequência, não fala quando é que devo pôr as nozes, não fala determinados pormenores. Ou nós temos prática e compreendemos as receitas, ou então depois não conseguimos chegar à receita da avó. Muitas vezes, Maria João e outros também, as pessoas mandam uma receita, ou mandam uma receita e perguntam, ou fazem uma pergunta de género, como hoje, pode acontecer. Eu tenho uma receita que a minha receita nunca calha bem, afunda sempre, e eu peço gentilmente à pessoa para me enviar a receita, para eu poder analisar, para depois dizer qual é o problema da receita. E muitas vezes as pessoas são tão indelicadas que nem me respondem, outras dizem, querias tu. Quer dizer, eu é que estou à espera que me deem receitas para eu poder dar a dica. Se as pessoas pedem ajuda, só vendo a receita é que eu consigo perceber onde está o erro, não é? Caso contrário, não consigo ajudar. E às vezes as pessoas não acham que isso não é eu querer receita. Eu não estou a querer receita nenhuma, simplesmente estou a querer ajudar a pessoa. Mas pronto, isso, se vocês não levem a mal, mas fica aqui o recado. Se vocês precisarem de ajuda, vocês ajudem-me para eu vos ajudar. Ou seja, se eu dou uma receita, para eu dizer, eu tenho aqui a receita da Coca-Cola, mas não sei se fica bem. Isso vocês não vão fazer porque não têm a receita da Coca-Cola, não é? Mas tenho a receita da avó, a receita é isto. Vocês têm que me dar os passos todos para eu tentar perceber onde é que está o erro. E o erro pode estar naquilo que eu disse desde o princípio. Ovos a mais, ou farinha a menos, ou ovos a menos e farinha a mais. O problema está sempre aqui nestes dois, está bem? Antigamente as avós... E também não tem a ver, eu vou só dizer isto muito rapidamente, eu apesar de não fazer muitos bolos, eu venho de uma casa onde fazia muitos bolos, porque eu tinha uma bisavó que tinha um restaurante em Santo Cristo que ainda existe, e depois as minhas tias desse restaurante vieram morar para a minha casa, e elas eram exímias a fazer bolos, não é? Mas elas trouxeram as receitas ou não? Trouxeram. Pronto. Eu tenho aqui as receitas disso. Escritas por ela, não é? Escritas por elas. Sim, elas depois ao sair já faziam aquilo de cabeça, mas há uma coisa que eu gostava de perguntar ao chefe, é que na minha casa a gente tirava as natas do leite que fervia, não é? E elas iam guardando aquilo no frigorífico e depois ao fim, em vez da manteiga, faziam com essas natas. Óbvio. Aquilo é sabor. Maria João, eu hoje estou a ferver leite não para tirar natas porque simplesmente me sinto bem com leite fresco. E já dei conta que os miúdos também. Porque um gosta de leite de vaca, outro não gosta de leite não sei o quê, outro tem que ser... Bom, e o que está a acontecer é que eles sentem-se bem com o mesmo leite. Ou seja, nós estamos a perceber que determinados produtos que são colocados no leite também nos estão a fazer bem.
Então o leite fervido, que é só pasteurizado, acaba por ser um leite que nós podemos tirar proveito dele obtendo a nata. Eu já dei conta que fica uma nata, eles não gostam, eu também não como, deito-a simplesmente fora, mas aquela nata guardada, ao fim de 4, 5, é manteiga. Se eu bater aquilo, vira manteiga, e aquela manteiga é muito mais saborosa de qualquer porcaria de outra manteiga qualquer que eu possa comprar. Excluindo a manteiga... Nós éramos muitos, nós chegávamos a ser quase 20 todos os dias ao almoço, e, portanto havia muitas sobras, muito consumo, muita coisa, não é? E eu lembro-me, em casa da minha mãe, no frigorífico, havia sempre uma taça das natas que se tirava do coador do leite, que depois aquilo era usado nos bolos. A manteiga que eu comi durante anos na aldeia era manteiga feita com leite que a minha avó tirava das burras, tinha 2 burras. Pois. Então ela tirava aquele leite, era um leite muito gordo, era um leite muito bom, digeria-se muito bem, ou seja, era uma digestão fácil. O leite de início era um pouco estranho, porque era mais doce, até que nós percebemos que o leite era bom, porque nós começamos a habituar ao sabor. E as natas que ela guardava daquele leite, quando fervia, ela fazia a manteiga, mas a manteiga era tão boa que aquilo, houvesse tão, que aquela manteiga comia-se à colher. E lá está. Isso é o segredo das nossas avós, por isso é que eu tenho o nome de uma casa que criei para as minhas avós, Segredos da Avó, porque eu tinha uma cozinheira, outra era padeira, por isso eu sem querer fui lá buscar nos segredos, mas não porque elas duas eram analfabetas e nenhuma escrevia nada, faziam tudo de cabeça. E aquilo que eu faço é aquilo que eu fui vendo e aquilo que realmente eu sentia, como gosto na boca que me fixou. Por isso tenho muitas memórias visuais, mas de escrita não tenho nenhumas, porque eram as duas analfabetas. Por isso tenho essa relíquia, guardo essa relíquia bem guardada, porque isso é um valor inestimável, sabe bem ter uma coisa dessas. Muito bem. Alguma dúvida mais, Alberto? O Alberto já é exímio a fazer bolos, por isso... Nada, pois não, pois. Ó Margarida, está aí desse lado, mas se quiser também pode dar um palpite. Margarida está sem câmara. Yolanda, alguma dúvida? Também se calhar não pode falar. Natalia também está... só pode ouvir, não pode falar. Pronto, ok, não faz mal. Ora bem, vocês estão a ver então a câmara 2. Se vocês quiserem, passem agora para a câmara 2, está bem? E eu vou fazer então um bolo para vocês perceberem que fazer bolos é mais fácil do que se julga. Eu vou fazer um bolo de limão. Não vamos esperar que o bolo seja feito, mas simplesmente agora, durante o tempo que eu estiver a fazer o bolo, vocês vão perceber e vou-vos dar outras dicas que vocês depois vão entender que realmente são úteis, está bem? Vamos lá então passar para lá, eu vou passar para aquele lado, está bem? Ora bem, estou deste lado, julgo que esteja toda a gente a ver-me, sim? Eu agora perdi um bocado a noção de ver também, mas acho que sim. Ora bem, eu tenho aqui um processador. Este processador é simplesmente, ou um moinho, é simplesmente para obter o sabor bom do meu açúcar, que em vez de usar raspa de limão, que eu vou ter que raspar e posso até magoar no raspador que se usa, eu posso fazer o seguinte, retirar cascas fininhas, estão a ver? Eu retiro esta casca, simplesmente o amarelinho está aqui. O branco está cá no limão. Quer seja tangerina, quer seja limão, toranja, laranja, tudo aquilo que vocês quiserem fazer e aproveitar para fazer cascas ou um açúcar aromatizado, é com isto. Então o que eu vou fazer? Descascar o limão, sempre com um descascador de cenoura, colocá-lo aqui neste açúcar e em vez de raspar, ter um limão raspado para fazer o meu bolo, simplesmente vou ter o limão misturado com o açúcar, colocar no processador e agora moer. Desta forma, eu tenho o açúcar aromatizado, o açúcar está úmido, o açúcar não dissolveu na totalidade, ou seja, ele tem pequenos pedacinhos de limão, mas não tem problema nenhum, porque este limão é muito agradável. E desta forma, em vez de usar raspa de limão num bolo, uso a própria casca de limão, laranja, tangerina, toranja, por aí fora, de forma que a casca seja misturada com o açúcar, para obtermos o açúcar de alguma coisa. Eu tenho um açúcar muito bom que faço com pétalas de rosa Santa Teresinha. Vocês apanham as rosas Santa Teresinha, tiram as florzinhas, só as flores, só as pétalas, e vão pôr no açúcar e vão fazer alguma quantidade. Imaginem 100 gramas com 2 colheres de sopa de pétalas.
Quando vocês chegarem aquele açúcar é super aromatizado. É bom fazer um bolo com aquele açúcar, basta misturar 50 gramas de açúcar com o restante da receita, para vocês terem um total de açúcar aromatizado. Ou pegar numa quantidade e diluí-la num quilo de açúcar. Então passam a ter um frasco de açúcar pedra lustrosa, um açúcar de casca de limão, um açúcar de laranja. Agora, têm que usar esse açúcar. Neste momento, vocês devem perceber, o açúcar está comido, estão a ver? Ele fica em montinho, estão a ver assim? Ok? Se eu deixar este açúcar secar num papel ou num toalhete, eu tenho o açúcar a desidratar o limão, que o limão seca, mas os óleos ficam presentes. Logo, quando este açúcar entrar em contato com a umidade, quer seja um refresco, quer seja um bolo, uma massa de crepes ou outro, vocês têm sempre um açúcar muito aromatizado, exatamente com a quantidade de limão que vocês têm presentes na receita, está bem? Então, nesta receita, eu tenho uma forma de 18 centímetros. As formas que vocês podem arranjar, se forem antiaderentes, tanto melhor. Significa que vocês não precisam de andar a untar as formas com as mãos. Basta pensarem que um disco, para prevenir que o fundo não queira soltar, seja suficiente. Se um disco de papel vegetal, colocam no fundo da forma e este disco vai fazer com que depois o bolo se solte com facilidade quando ele ser feito. Não precisam de untar os laterais. Então porquê? Porque o bolo cresce agarradinho às paredes. E quando o bolo cresce agarradinho às paredes, vai fazer com que o bolo não fique desnivelado, nem tampouco cresça muito mais no centro, porque nós também podemos dar mais temperatura ao forno e o bolo crescer mais no centro, mas depois não vai afundar. Os queques, como é que crescem? Crescem em que a mesma receita que eu tenho aqui, se eu levar ao forno em forminhas pequenininhas a 220, 230 graus, os queques começam logo a subir no centro e quando eles pararem de crescer, eles estão prontos. Então é um queque que faz aquela pirâmide e muitas vezes baba um bocadinho, que é forçar mais no forno, o calor é mais no forno, faz com que ele cresça e baba um bocadinho. Mas de resto fica impecável. E fazemos um queque. A receita é a mesma. Só tem que pensar que tem que levar ao forno nas formas de queques ou naquelas forminhas de papel plissado e tem que entrar uma temperatura não de 170 graus, como vou recomendar esta, mas simplesmente de 220 a 240 graus, de forma que eles cresçam logo no centro. E em 20 minutos vocês têm os queques mais prontos, está bem? Disse há pouco que vocês podem substituir também farinha por fruto seco ou por fruta seca. Vamos distinguir as duas frutas. Fruto é tudo que é semente, fruta é tudo que está desidratado. A fruta passa a uva, os figos, as ameixas, as cerejas, os mirtilos, tudo que é fruta, é seca, é desidratado. Tudo que é fruto, é semente. Então, de frutos eu posso retirar, por exemplo, 20 gramas de farinha e acrescentar, por exemplo, 20 gramas de nozes. E faço o procedimento igual a este. Ou seja, vou moer as nozes com a farinha e vou ter uma farinha de nozes. É uma farinha com nozes, não é uma farinha de nozes. Porque a farinha só de noz é farinha que é obtida da moagem da noz. Mas como a noz tem muito óleo, essa farinha vira pasta. Como tal, eles para fazerem farinha de amêndoa, primeiro centrifugam, vão fazer uma centrifugação muito rápida, muito agitada da amêndoa, para sacar o óleo que é usado para cosméticas e outros produtos, e depois aquela farinha, como fica seca, é que faz a moagem para obter farinha de amêndoa. É por isso que muitas vezes nós fazemos almendrados ou fazemos macarrões e não ficam tão bons como, porque lá está, a farinha já não tem o óleo essencial, o óleo que vai dar o sabor íntegro daquilo que nós procuramos na amêndoa, num fruto seco. É o óleo também é bom. Então nesta receita eu vou ter 3 ovos classe M, bater os ovos fora e colocar na taça. O que é que acontece se eu bater os ovos na taça, assim, e se deixar cair um bocadinho de clara e der conta, ai, a clara está estragada, já misturaram tudo que está aqui dentro. Então bater os ovos sempre fora, de forma que garanta que faça uma moça no centro, e depois com os 2 polegares abrir o bolo para dentro da forma. Porquê é que eu não estou a pesar os ovos? Porque eu uso ovos classe M. Logo, não preciso estar a pesar os ovos. Quando eu uso ovos que eu comprei em promoção, eu vou ter que pesar ovos. E aí coloca-se a questão, o que é que eu vou usar? A clara ou a gema? A gema. A gema é gordura, vai dar mais sabor.
Claro, só se for levantar em castelo, é que vai dar mais sabor, ou mais volume, como tal. Nesta receita, se eu tivesse, por exemplo, em vez de 150 gramas de ovo, que é o pé da receita, se eu tivesse 180, e agora, eu brinco a dizer que uma palhinha puxava a clara, mas não, com uma pipeta puxava a clara, ou com uma casca ia buscar a clara, de forma a que tivesse as 30 gramas a menos, mas que este desperdiçava que as ia botar fora. Como tal, vocês têm que ter a pesagem do ovo corretamente, conforme a indicação da receita. Um ovo 50 gramas, os outros certeza também vão ter. São ovos de casa, ovos da capoeira da mãe e da avó. O que vocês vão ter que ter é pesar os ovos um a um e abrir sempre os ovos à parte, de forma a que os ovos estejam suficientemente frescos para vocês fazerem bolo. Ovos de capoeira para moças é perigoso. De capoeira, isto é, de casa. Ovos de capoeira para fazer creme de ovo, leite creme ou um bolo, não tem problema nenhum. Porquê que são perigosos? Porque a salmonela pode estar mais presente num ovo de capoeira em casa do que propriamente na galinha de aviar, que elas são vacinadas para que não tenham a salmonela. Logo nós corremos mais riscos com as galinhas caseiras, com os ovos das galinhas caseiras, quando os ovos são crus. Se eles estiverem cozinhados, a partir dos 63 graus, o ovo da galinha já não faz mal a ninguém. Então, vou ter os ovos, a seguir eu vou pôr o açúcar, vou pôr a farinha, e só agora é que eu tenho que pensar no fermento. O fermento são apenas 10 gramas e vou colocar o fermento por cima da farinha. E então eu tenho a farinha, tenho o fermento protegido da umidade como tal. A umidade não cai no ovo, a farinha, o fermento não cai no ovo, não ativa a umidade e logo o fermento não se desenvolve. Não tem problema nenhum. Podem fazer assim que não tem problema. O óleo que nós vamos usar, usamos o óleo toda a volta. Então tem a sequência do bolo feita. Tudo. Que sabor vamos ter neste bolo? Limão, obviamente. Se eu tenho casca de limão batida com açúcar, nós temos sabor de limão. Vamos bater, com umas varas de arame, não mais. Mexer para a direita, mexer para a esquerda, cima a baixo, não se faz. Mexam com umas varas de arame, mexam com uma colher de pau. Uma memória interessante. Sabem o que é que as avózinhas metiam nos bolos fechados à barriga? Faziam isto? Porque a barriga está quente e vai aquecendo a massa e vai ajudando a diluir quando eu faço a mistura de gemas com manteiga. Logo, ao encostar e bater o bolo, o que vai acontecer é que vai ajudar a diluir mais rapidamente o açúcar, a dissolver mais rapidamente o açúcar com a manteiga. Normalmente os bolos antigamente eram feitos sempre manteiga com gemas, depois o açúcar, manteiga com açúcar, depois as gemas, levantar as clasas em castelo envolver na mistura anterior e, por fim, suavemente envolver a farinha. Okay? Então vamos bater o bolo para a direita, para a esquerda, podem levantar assim a taça se quiserem bater melhor o bolo. E batem no bolo só e até deixar de sentir o açúcar. Como? Batem o dedo, flexionam o polegar com o indicador, sentem as pedrinhas de açúcar, continuam a bater por mais um bocadinho, de forma a que o açúcar dissolva. Então há muitas vezes, e muitas contas que têm feito é, se podem substituir o açúcar granulado por açúcar em pó. Eu digo, se for açúcar feito por si, sim. Se for açúcar comprado, aquele açúcar que normalmente usamos para colocar em cima do chocolate ou alguma coisa para decorar, não. Porque esse açúcar normalmente tem amidos que fazem com que esse açúcar não encaroce, não ganhe umidade. E a farinha vai ter esse objetivo. Aglomerar ou captar as moléculas de água de forma a que aquele açúcar em pó não endureça, não ganhe umidade. Como tal, quando nós fazemos esse açúcar em determinadas receitas, nós dizemos assim, não fiz com açúcar em pó e a receita não correu bem. Por exemplo, o merengue. Basta que vocês usem esse açúcar em pó, que é usado para decorar, que ele vai ter amidos, ou seja, a mistura do açúcar tem amidos, e vamos ter um açúcar que vai, com farinha que vai influenciar a receita do merengue. Por isso, o ideal é que vocês façam o vosso próprio açúcar. Um moinho, mais forte que este, máquinas que há à venda, onde vocês possam fazer uma boa moagem de açúcar, fazer um açúcar em pó, ou pulverizar o açúcar, mas sempre puro, ou seja, só o açúcar. Aí sim. A utilização do açúcar amarelo nas receitas também é possível vocês conseguirem fazer um bombom com açúcar amarelo, um açúcar mais puro do que este, mas lá está. Vai influenciar ou não vai influenciar a cor? Sim, vai influenciar a cor. Mas o bolo ficou mais saboroso. Pronto, é isso. O bolo da minha avó era bom. Mas o que é que ela fazia? Ovos, açúcar e farinha. Não punha mais nada. Ela não fazia mais nada. Era ovos, açúcar e farinha.
Então, mas era assim tão bom se eu faço um bolo igual e tu não dizes, pá, a receita está aqui, faz. Lá diz açúcar, não diz se é amarelo, ou se é mascavado, se é da beirada, ou se que açúcar é. Simplesmente ela podia usar o açúcar, que até triturava muito fininho, não tinham máquinas para fazer o que eu fiz agora com açúcar, mas triturava com limão, e ela dizia que metia raspa de limão, mas o limão já estava triturado com açúcar. Logo, já estava mais avançado em termos de sabor do que propriamente meter uma raspa de limão, que com algum seio, nós fomos a casca de limão, mas também vai para a parte branca. E ao ir para a parte branca, amarga. Basta usar um limão biológico, que é o caso deste, para nós termos um sabor completamente diferente de um bolo feito com limão comprado no supermercado. Basta isto. Basta que o sabor venha mais fresco de um limão, para nós termos um resultado muito melhor do que propriamente termos um bolo feito com um limão ou com uma laranja de supermercado. Não são laranjas biológicas, não são uma fruta biológica, e nós acabamos de ter uma receita bem diferente. Forma, já tem o papel vegetal em baixo, vou colocar a massa toda de uma vez na forma, o forno já está pré-aquecido a 170 graus e toca a colocar o bolo no forno para cozinhar. Então, e vocês dizem que é uma forma de 18 que eu vou precisar de comprar. Não. Vocês podem fazer este bolo numa forma de 14, podem fazer este bolo numa forma de 12. O que é que vai significar? Que a massa não fica tão no fundo, mas ficará mais em cima porque a forma é mais pequena. Por isso, mesmo na escola nós já temos dado conta que os bolos acabam de ficar mais graciosos e as pessoas têm tido muito mais vontade de fazer um bolo em casa quando as formas são pequenas. Foi sem querer que isto aconteceu, porque as turmas começaram a reduzir, cheguei a ter turmas só com 5 alunos, e as pessoas estavam a chateadas aos bolos pequenos. E então, agora mesmo com uma turma grande, com 8 alunos, damos conta que as pessoas ficam a gostar dos bolos mais pequenininhos e ficam com vontade de fazer mais vezes bolos em casa, por as formas serem pequenas. Por isso, 3 ovos apenas numa receita, faz-se num instante, como vocês viram, não demorou 5 minutos e como eu falei, e o bolo entra no forno e em 20, 30 minutos temos um bolo pronto para comer. Um bolo para chá, um bolo para aquilo que vocês quiserem. Este é de limão. O que é que vocês podem fazer? Uma cobertura de chocolate, um ganache de chocolate, ou simplesmente um bocadinho de açúcar em pó, vocês possam fazer pulverizado na vossa máquina com um bocadinho de limão e vão pôr um açúcar em pó limão por cima. Podem pôr um açúcar feito com outra coisa que combina com limão, agora não estou a recordar, mas por exemplo, hortelã também ficaria bem. Isso, vocês aqui podem dar um ar de graça à vossa preparação, tornando tudo muito mais simples. Vejam que a minha mise en place estava aqui feita, estava tudo direitinho, só arranco com a receita quando eu tenho tudo preparado e mesmo assim esqueci-me de fermento que eu deixei arrancado. Por isso, tenham tudo à mão para não andar à procura de nada e fazer nada no momento certo. Vocês têm que fazer é bater o bolo. O que é que já tem de estar preparado? O forno. O forno está pré-aquecido, o bolo entra e imediatamente começa a cozer. Se o forno está desligado, vocês têm um forno que vai demorar a aquecer, pelo menos 10 minutos vai demorar a aquecer, e quando o bolo entra no forno frio, ele começa a crescer, cresce demais, e depois por vezes também pode começar a deitar fora. Ora, será um terceiro motivo, além dos outros anteriores, que é a estrutura do bolo não estar equilibrada, ovos, farinha, haver fermento a mais, ou entrar numa temperatura errada. Então, vamos voltar para outra câmara, eu vou pôr este bolo no forno e vocês vão perceber mais uma vez qual o terceiro motivo do bolo entrar no forno e vir por fora. Está bem? Só um bocadinho. Ora, voltei. Já estava muito cansado de estar em pé. Porquê é que os bolos então podem vir por fora? Compreenderam esta receita? Conseguiram ver bem? Sim. Também ouviram bem? Também ouviram bem? Sim? Pronto. Diga, Joana. Eu peço desculpa. Eu estava a ver e não apontei os ovos, né? 3 ovos, a quantidade de açúcar, farinha e óleo. 120? Eu vou dizer 120. Agora, vou dizer. 120 de açúcar, sim. 120 de açúcar, farinha. 85 de farinha. Ok. Foi cascas de um limão, depois trituramos com, sim? Sim. 50 gramas de óleo. Ok. E 10 gramas de fermento em pó. E fermento? 10, não é? Fermento em pó, sim, 10 gramas. Ok. 180 graus, não é? 30 minutos? Percebi bem? Não percebi. 170 graus? O forno? 170 graus, sim. A forma que eu estou a usar é 18, mas vocês podem ter uma forma mais pequena. Imaginem que vocês querem fazer um bolo em que vão pôr chantilly por cima e vão pôr muita fruta. Até pode ser uma forma de 22, 26.
Agora ele vai cozer em muito menos tempo. Quanto mais espaço vocês tiverem para cozer no forno, menos tempo de preparação no forno, está bem? Ok. Por isso, quanto maior é o bolo, imaginem uma forma de 14 ou uma forma de 12. É uma forma mais pequenininha, não é? O bolo vai crescer mais em altura. Pois. O que vocês têm de fazer é deixar mais um bocadinho de tempo ou baixar a temperatura. Vamos agora falar sobre esse problema que é muito importante. Quando nós temos um bolo, então, que entra no forno, eu já tinha o forno pré-aquecido, mas imaginem que eu não tinha o forno pré-aquecido. Ia meter o bolo no forno e o bolo ia começar a crescer, ou seja, o fermento ia começar a ativar. Se a forma, em vez de ter a altura que tem, 8 cm, que tivesse, por exemplo, 4, 5 cm, podia começar a encher e começar a deitar por fora. Se eu deito lava fora do bolo, o que é que vai acontecer a seguir? O bolo vai empoçar outra vez. Compreenderam? Por isso, nós temos que pensar que quando fazemos um bolo, a primeira coisa a fazer é, além de juntar os ingredientes todos, e antes de juntar a forma, se for para untar, é ligar imediatamente o forno. O forno está a 170 graus. Eu vou pôr a 200 que é para depois meter o bolo e baixar a temperatura. Não precisam. Só tenho uma receita em que faço isso, é a pavlova. O forno aquece a 180 graus, baixo para 110 para depois cozer durante 1 hora. E fica no forno mais 1 hora. É a única receita que eu tenho em que entra num forno de temperatura mais elevada para depois baixar. De resto, eu não tenho mais receita nenhuma em que tenha que entrar numa temperatura superior àquela recomendada na cozedura. 170 graus, tenho a ventilação ligada. Mas vocês podem ter um forno com calor estático, ou seja, só resistência de cima, só resistência de baixo. E nesse caso teria de cozer o bolo no patamar do meio, de forma que o bolo apanhasse calor por cima e calor por baixo. Ora, quando nós temos um bolo que coze mais próximo da parte de cima, o bolo em cima pode dourar um bocadinho mais do que aquilo que é necessário. Então, quando temos o forno com ventilação, no mesmo tabuleiro, se forem bolos de formas pequenas, podemos pôr vários. O que é que vai acontecer? O calor será distribuído pelas formas todas e cozerão todas ao mesmo tempo. Por isso, não tem problema nenhum em cozer mais que um bolo ao mesmo tempo. Sim, Roberto? Só uma pergunta. Nos fornos subdivididos, aí não há espaço intermédio, praticamente. Portanto, nos fornos? Subdivididos, que dá para cozinhar em cima uma parte e em baixo outra. Por exemplo, fazer o bolo em baixo e fazer o... Aí tem que pôr o bolo no meio, na plataforma do meio. Aquilo tem vários níveis, né? 4, 5 níveis. Tem que fazer o bolo no nível do meio. De forma que apanhe calor por cima e calor por baixo. Pois, mas se for ventilado já... Não tem problema. Pode pôr o bolo em cima, pode pôr o bolo em baixo, pode estar a assar um frango ao mesmo tempo. Nos fornos subdivididos o espaço é de 20 cm para cada divisão. Mais ou menos, por isso é que o bolo tem que ficar no meio. Não é? Okay. Quando nós temos um forno, por exemplo, às vezes pode acontecer terem um forno compacto. E um forno compacto é um forno que tem, imagina, 10, 20 litros, 20 litros de capacidade. E é um forno mais compacto. Mesmo esse forno sendo de resistência em cima e resistência em baixo, o bolo tem que ficar sempre na plataforma do meio. E você, então, mas não tem altura de 20 cm para baixo, 20 para baixo, 20 para cima, 20 para baixo. As temperaturas terão que ser ajustadas. Compreendem? Ele pode atingir mais rapidamente os 170 graus, mas depois ele vai cozinhar muito mais próximo do bolo, tanto por baixo como por cima. Certo? Não é por isso que ele vai cozinhar o bolo mais depressa. Pode queimar mais rápido, porque o calor incide ou vai ser mais direcionado para as duas partes, cima e baixo. Então, nesse caso, vocês vão ter que ajustar a temperatura. Em vez de 170, se calhar 160. E o mesmo acontece com os fornos a gás. Ainda há muita gente que tem fornos a gás, não é? Em que tem a possibilidade de meter um bolo ao forno e dizer assim, caramba, o meu bolo demorou 1 hora a fazer e o vosso demorou só meia hora. Não é que o forno seja menos capaz. O problema do forno a gás é que o forno aquece de baixo para cima. E nós temos o calor a vir de baixo para cima, mais uma vez. Então nós temos que pensar é que devemos velar o tabuleiro, o forno, ou seja, a parte do gás com um tabuleiro e que possa ter um bocadinho de água, ou um pano bem ensopado de água lá no meio, e quando o calor vier já bate no tabuleiro, mas já vem pelo lado. Enquanto o tabuleiro sobe, o calor sobe, vem em cima e vem para baixo. E aí o bolo já coze numa superfície quente à temperatura que vocês recomendarem, ou que for recomendada na receita. Ou seja, imaginem, eu tenho um forno a gás, mas aquilo não tem temperatura. Epá, é um bocadinho mais difícil, temos que usar um termómetro para ver qual é a temperatura média daquele forno. Então, se eu puser um termómetro lá dentro e der conta que a temperatura normal daquele forno acaba por ser os 180 graus, em vez de estar no máximo, vai estar no mínimo. E o mínimo vai demorar muito mais tempo, lá está, é muito mais difícil
cozinhar um bolo com temperatura, com temperatura certa no forno a gás do que propriamente num forno elétrico, embora hoje hajam fornos a gás com termostato também. Por isso, ele também aumenta, diminui a intensidade do gás conforme a temperatura que nós programarmos. Por isso, hoje em dia, até os fornos a lenha já têm termostato. Por isso, nas padarias que têm fornos convencionais e convectores a lenha, eles têm termostato, eles cozem na mesma como os outros. A energia que é diferente, a lenha. Está bem? Mais alguma dúvida acerca daquilo que foi feito? Não tenham vergonha, seja disparate. Eu quando puder, vou experimentar, mas o meu forno é um mini forno, portanto, ele só tem 20 centímetros de altura, Lá está. mas tem ventilação. Se tem ventilação está bem, então pode fazer mesmo a 170. Exato, e vou experimentar, e se vir que quando puder experimentar, e se vir que pronto, pode correr bem à primeira, ou então tenho que talvez pôr, porque eu só posso pôr o tabuleiro ou em baixo de tudo ou quase em cima. Não, é em baixo de tudo. Põe um tabuleiro em baixo de tudo, porque ele tem ventilação. Ok. Está bem? E experimente e depois diga como é que correu, porque é importante eu também perceber como é que se conseguem controlar os bolos também nesses fornos mais pequenininhos. Está bem. Diga, Maria João. Sim, Maria. Eu peço desculpa, mas eu devia estar distraída e não percebi muito bem onde é que entrou aqui o óleo. O óleo entrou a seguir, foi praticamente no final. Eu pus os cima do ovos, fermento? pus o açúcar. Sim. Não, por cima não, à volta da taça. Ok. Eu então pus pôs os ovos, pôs o açúcar, pôs a farinha e o fermento. E o fermento, farinha. o fermento, exatamente. E depois à volta daquela pirâmide é que pus o óleo. E eu podia ter esperado que o forno aquecesse, eu podia ter esperado, podia ter ido aos correios e vinha. Não tinha problema nenhum. Porquê? Porque o fermento estava em cima da farinha. Percebem? O fermento nunca iria ativar. Mas, se vocês pegarem num pote de vidro, daqueles de mola, e criarem esta receita seca, o que é que vai levar a receita seca? Será a vossa mistura de açúcar com o ingrediente que vocês querem? Será a vossa mistura de farinha com o ingrediente de fruta ou fruta que vocês querem? Tem tudo ali dentro daquele pote. O que é que a pessoa vai ter que juntar? Ovos. Percebem? E se vocês oferecerem um pote desse a alguém, vocês só vão dizer, só tens que juntar 150 gramas de ovos, não dizem as unidades. Porque se disserem as unidades, e se as pessoas não tiverem as bases que eles estão a aprender hoje, as pessoas acabam por ter os ovos que estiverem na despensa, ou no frigorífico. Então dizem, a tua receita devia ser muito boa, mas olha, a minha veio toda por fora, não deu nada certo. Obrigadinho, para a próxima não me faças gastar dinheiro no forno. Aquilo foi tudo fora, é desagradável. Por isso, basta que vocês digam assim, olha, só tens que pôr 50 gramas de óleo e só tens que pôr 150 gramas de ovos. E a receita de certeza absoluta que vai correr bem, porque o ingrediente sólido está lá. E é isso que importa numa receita, que vocês pensem que há equilíbrio. Por isso, voltando ao princípio e fazendo... diga, Patrícia, diga. Desculpa. Se quisermos fazer o bolo maior, basta duplicar a Não receita. vi. Se quisermos... sim, fazer sim. Um bolo maior, basta duplicar os... multiplicar. Multiplicar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Estava eu a dizer que há três motivos, então, pelo qual o bolo possa afundar depois dele crescer. Quando eu digo que ele cresce em lava, vem por fora e depois ele afunda, então o primeiro pormenor é não haver equilíbrio entre os ovos, que são exageradamente grandes, com a farinha, haver fermento a mais numa receita, ok? Ou entrar o bolo no forno quando este forno não estiver à temperatura correta ou recomendada. Por isso, temos que pensar sempre nesses três pormenores quando queremos fazer um bolo. Quando queremos levar uma receita direitinho, como vocês viram na câmara 2, eu tinha tudo no sítio para fazer a receita, ou seja, eu tinha o folha de papel vegetal, tinha a forma, já tinha os ovos, apesar de ter 6 ovos, só gastei 3, porque um podia-me cair, então já tinha um ovo ali a mais, tinha a casca de limão para tirar, e tinha o descascador, tinha a espátula, tinha as varas de arame, e mesmo assim, sendo profissional, também não pus o fermento, já viram? Por isso, errar ou falhar é humano, está em nós. Eu podia ter nem pesado o fermento, porque simplesmente nos tinha esquecido o fermento. Mas se vocês tentarem fazer isto, uma receita que vocês façam corre sempre bem. Vamos pensar só num pormenor importante numa receita de pastelaria que às vezes nós fazemos e não sabemos qual o melhor ingrediente a colocar, que é o chocolate. Quando nós fazemos o bolo de chocolate, eu recomendo que vocês usem açúcar amarelo. Não é açúcar mascavado tem melaço, é mais forte.
O açúcar amarelo é mais suave, é mais saboroso, mas adoça na mesma como adoça o açúcar branco. Como tal, usem-no nos bolos de chocolate. Primeiro, vão ficar mais úmidos, vão ficar mais saborosos e vão ficar um bocadinho mais escuros. E o chocolate que nós temos que usar para fazer um bolo chama-se cacau e não chocolate em pó. Está bem? O cacau tem muito mais força porque não tem nada adicionado a não ser o pó. Se o pó for de boa qualidade, e não precisam de ir mais longe do que senão ao Lidl. O Lidl tem, para mim, o melhor cacau do mercado. Ok? Então basta comprarem aquele cacau do Lidl, ou comprarem o cacau da Valor, também é muito bom, e também está numas latas. O que vocês deduzem, têm que perceber que aquele cacau em lata vai ser muito mais saboroso e não apanha tanta umidade, como o cacau que está, por exemplo, do Lidl, que é um saco tipo farinha maisena, que temos ali o cacau dentro e que ganha umidade. Então, vocês devem pensar que quando usam o cacau numa receita, o devem peneirar com a farinha, de forma que ele dilua ou dissolva todas as bolinhas que se criaram com pouca umidade ou muita umidade que possa ter, de forma que o cacau entre todo na receita. Ou então simplesmente num coador de leite, vocês colocam o cacau, vão agitando o coador de forma a que aquele cacau entre na receita e no final com uma colher forçar o cacau a passar, porque aquilo não são mais do que bolinhas com pedacinhos de umidade que granularam e ficaram assim mais sólidas, mas o cacau desfaz na mesma. Por isso, um bolo de chocolate é feito com um bom cacau, está bem? Mas uma mousse de chocolate será feita com um bom chocolate, aí já é um assunto diferente, mas aqui nós temos que pensar que um bom bolo de chocolate tem que ser feito com um excelente cacau. Quanto melhor e mais escuro for o cacau, mais sabor vocês vão ter no final. Eu tive um dia uma criança que disse, que provou um bolo de chocolate e disse: ah, que engraçado, e a minha mãe não faz este bolo com este sabor. Eu disse: mas que sabor é que tu encontras aí que não encontras no bolo da tua mãe? O bolo de chocolate da minha mãe só sabe a chocolate. Então ele não sabe a quê? Sabe a café. E sabem porquê? Vejam o potencial de paladar que estas crianças têm. Se fôssemos nós adultos não sentíamos esse sabor, não sabia a café. Nós, para saber a café, tem que mesmo levar café. O que é que ele sentiu? Sabor a fumo. De onde vinha o fumo? Do cacau do Lidl. O cacau do Lidl é a torrefação do grão, é feita a lenha. Como tal, é um cacau mais saboroso, mas se vocês cheirarem, tem um cheiro que se nota, tem muitas notas de fumo. Como tal, quando o bolo foi feito, a sensação que a criança teve, que foi uma criança que fez isto, que teve esta sensação, foi que o bolo tinha café. Por isso vejam o potencial de sabor que estas crianças conseguem desenvolver, e se praticarem, tanto melhor. Mais alguma dúvida que vocês tenham? Algum insucesso? Uma receita que gostou demais, veio por fora? Ora, ainda bem, a Helena está a dizer que obrigado pelas dicas e inspira-me sempre na cozinha. Pronto, ainda bem, quero ver o teu bolo depois. Não? Não sei qual é o tema para a semana, sei que daqui a 2 semanas vamos fazer o tema do Dia dos Namorados, em que eu vou ter 2 alunos a trabalhar comigo, eu vou fazer uma receita, depois os outros 2 alunos vão fazer também uma receita, uma entrada e uma sobremesa. Coisas rápidas, mas coisas para alusivas ao Dia dos Namorados. Como o Dia dos Namorados é uma segunda-feira, nós vamos aproveitar a sexta-feira de formação online para fazermos 3 sugestões de Dia dos Namorados, está bem? Fiquei, eu depois vou anunciar isso. Se vocês tiverem dúvidas, esclareçam agora, temos mais um bocadinho de tempo. Se quiserem depois partilhar a formação, partilhem, estejam à vontade, eu agradeço. O objetivo é nós conseguirmos termos mais gente. E eu não me importo ter pouquinhas pessoas, acreditem. Há muitos inscritos. Vocês nem imaginam quantos inscritos eu tenho pelo site. Mas não me importo ter pouquinhas pessoas. Joana, diga. Estava, pronto, já cá na parte da decoração, né? Nós podemos fazer aqui o que é que aconselha para uma boa cobertura de chocolate? Quantidades? Uma cobertura de chocolate? Sim, sei lá, um ganache. Assim... É fácil, tem uma parte de chocolate e uma parte de natas. Natas. Aquece as natas, põe por cima do chocolate aos pedacinhos, mexe, despeja por cima da bola, está feito. Okay. Basta isso. Agora, mas a minha base ficou assim um bocado aguada, ficou assim, o chocolate derreteu muito, foi tudo ao fundo. Porquê? Porque se calhar usou chocolate de leite com natas. Então temos que usar sempre um chocolate bom, quando eu digo bom é um chocolate negro, que tenha pelo menos de 52, 53% de cacau, para juntar com a mesma quantidade de natas. Porque quanto mais leite tiver chocolate, menos natas eu preciso para fazer receita. Está bem? Por exemplo,
Eu hoje eu não tenho aqui chocolate preto, tenho só o cacau, o tal do Lidl. Não, cacau não faz Não ganache. posso nada, Não, não cacau posso não faz. fazer nada. Mas nenhuma pode fritura fazer, com isso. pode fazer um molho de chocolate. Sim, aquele que nós Faz o aprendemos. bolo e serve faz o molho. Em vez de pôr uma colher de manteiga, põe uma colher de manteiga e uma colher de sopa de natas, mas para não abrir um pacote de natas, mete 2 de manteiga e vai fazer um molho rico para acompanhar uma fatia de bolo. Chocolate de limão não é desagradável todo. Eu pessoalmente não aprecio, mas não. Mas eu não vou fazer de limão, vou fazer de laranja. Laranja, se fizerem Não laranja com gosto chocolate já muito fica de- muito bem, por exemplo, sim. Muito boa ideia. Ok. Alberto, vai fazer bolo de quê? De bacalhau? Eu vou experimentar fornos. Pronto, Vou boa. fazer 2 vezes. Há um. Para além desse forno que agora tem os 2 níveis separados no meio, que dá para fazer carne em cima e bolo em baixo, tenho também também comprei ao mesmo tempo um daqueles fornos que tem micro-ondas e também o sistema normal. E aí nunca fiz nada dessas coisas. Quero experimentar. Recorda-se do forno que nós tínhamos no Corte Inglês. É precisamente forno micro-ondas. Aquilo era muito bom. Já na altura aquele forno custava 1000 e tal euros. É muito prático, sim. É muito prático, mas tem limitações. Pois, eu lembro que não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Mas que era muito prático, de facto era muito prático. Eu tenho um Whirlpool aqui, micro-ondas, que também assa, também faz comida, e para mim é o único micro-ondas que eu ainda não sei como é que se faz a autolimpeza daquilo com autolimpeza. A micro-ondas que eu tenho aqui na escola. Nunca tinha conhecido micro-ondas com autolimpeza. Ainda não sei como é que funciona, que ainda não fiz. É um forno com autolimpeza. Um forno de micro-ondas com autolimpeza. Estes fornos eu também ainda não experimentei tudo, mas aquilo são excepcionais. Este é um da LG e não é caro, é um forno aí para 300 euros. Sim, mas é mais pequeno, é um forno de menos litragem, tem menos litros que um forno normal. Sim, não é. Mas olha que é grandinho. Mas chega, não é? Eu acho que eles deviam começar a encurtar nestes fornos, no mesmo espaço de um forno, metem um forno em micro-ondas. Não é preciso ter tanto forno em casa. Pois é o que eu tenho. É por isso que é mais pequeno, mas... É a Ana que está a falar. É a Ana, é o forno que tem, Ana. Aqui na Suíça eles utilizam muito isso e já há mais de 20 anos, portanto, é o que eu tenho. Pronto, ok. Ui, está a entrar agora uma senhora. Pronto, ainda vai a tempo, mas é bom dia até amanhã. Oh, Cristina. Era às 11, Cristina. Está a ligar o áudio. Muito bem, eu quero agradecer a todos a vossa presença. Divulguem, se vocês estiverem inscritos, depois assim que eu fechar a gravação, isto começa a preparar tudo para depois enviar através do e-transfer, os contactos estão no site, está bem? Acreditem que temos mesmo muitos. Eu fico agradecido pelas presenças. Óbvio que eu gostava de ver isto com 100 pessoas, não é? Mas vocês não imaginam a confusão que não ia ser, não é? Porque toda a gente a querer falar, toda a gente a querer perguntar, não ia ser fácil. Por isso assim, com pouquinhos, até é bom. Assim dão mais atenção a cada um de vocês. Os outros, temos mais de 100, tenho mais de 100 pessoas agora inscritas, o que foi bom. Isso vai aumentar as possibilidades de enviar também a newsletter a essas pessoas todas, e depois quando não quiserem newsletter, pedem para cancelar aquilo cancelado, com promoções da escola, com promoções do TC2H, com coisas boas que nós vamos fazendo, e vou puxando essas coisas através da newsletter. Por isso, desde já então o meu obrigado a todos pela presença, pela paciência, muitos doentes, eu já estou a ver que estão, a Patrícia está ali, só falta o cascol, não é? E o gorro. A Joana também não está fixe de todo ainda, pois não, Joana? Ainda está com pinguito. Mas é vida, é aquilo que nós estamos a levar. Vá lá então. Obrigado a todos, até uma próxima. Para a semana a mais. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado.